Daí eu comecei a me movimentar, eu falei, eu preciso me juntar, né? Veio um insight muito legal na minha cabeça, eu digo que foi Deus sempre me guiando, né? E veio a palavra, você precisa se conectar, você precisa estar com gente. Então o meu mundinho, o meu universo de 20 anos era daquele modelo CLT, de 40 pessoas, né? E depois daquilo ali eu não tive mais contato com ninguém. Então eu coloquei uma meta para mim. Pensa numa pessoa a 1000 por hora. Pensou? Agora multiplica por 3 e você vai entender qual é o movimento da minha entrevistada de hoje aqui do Identidades de Sucesso. Ela é arquiteta, empreendedora e esse ano assumiu a vice-presidência do CAU-RJ, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Eu tenho o prazer de receber aqui no Identidades de Sucesso Michele Beatrice, ou simplesmente Mica. Mica, seja bem-vinda. Obrigada. Aqui é o ECOA PUC Rio, que é onde o Identidade de Sucesso está oficialmente aportado a partir de agora. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, Letícia. Primeiro, eu quero te agradecer o convite. É sempre uma honra estar ao seu lado, né? Uma pessoa que eu admiro bastante. A gente já trabalhou várias vezes em várias ações juntas. E poder compartilhar a minha história aqui com as pessoas é encantador, é vibrante e é o que eu mais gosto de fazer. Obrigada pelo convite. Mica, o prazer é todo meu de te receber aqui. Mica, para a gente começar, como é a Mica por Mica? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Vou contar aqui bem brevemente. Me formei no ano de 2000 como arquiteta e urbanista, mas ao longo de 20 anos eu trabalhei em modelo CLT, não exatamente com arquitetura, mas na área da engenharia. Então eu trabalhei durante 20 anos com projetos de infraestrutura, nos diversos modais, em grandes empresas do Brasil de engenharia. E por lá eu fiquei 20 anos, até que em 2017 eu de fato virei uma empreendedora e uma empresária na área da arquitetura e abri a Mica Arquitetura, né? E de lá para cá eu tenho me movimentado bastante e mudei, né? Eu digo que eu era Michele Beatrice até 2017 e de 2017 para cá eu virei Mica. Ah, muito bom. E isso também deu início aos Encontros Mica. Como é que surgiu essa ideia dos Encontros Mica? Na verdade, os encontros surgiram justamente por essa necessidade, né, da Mica Arquitetura empreender, né, da empresa aparecer e começar essa longa trajetória aí que eu estou trilhando. Eu, quando virei empresária, né, em 2017, eu tinha uma bagagem muito técnica, né, durante 20 anos em grandes empresas, trabalhando com gerenciamento, com projetos de grande porte, mas quando eu virei empresária, eu voltei como se eu tivesse voltado a estaca zero e sem saber realmente ser empresária. Então eu virei uma empresária, dona de uma empresa de arquitetura, ok, de pequeno porte, com uma bagagem enorme técnica, porém sem bagagem alguma da área empresarial, da área de marketing, vendas e tal. E ali no meu primeiro ano de Mica Arquitetura, eu realmente vi a necessidade de eu realmente mudar o meu mindset, eu precisava pensar como empresária, eu precisava mudar a minha postura para que, de fato, a minha empresa não fosse pro buraco no primeiro ano, né? E ali, naquele primeiro ano, eu realmente fui buscar novos conhecimentos, né? Novas habilidades, aí eu digo não mais as habilidades de hard skills, mas as soft skills. Então eu tive essa necessidade e eu precisava para sobreviver. Daí eu comecei a me movimentar, eu falei, eu preciso me juntar, né? Veio um insight muito legal na minha cabeça, eu digo que foi Deus sempre me guiando, né? E veio a palavra, você precisa se conectar, você precisa estar com gente. Então o meu mundinho, o meu universo de 20 anos era daquele modelo CLT, de 40 pessoas, né? E depois daquilo ali eu não tive mais contato com ninguém. Então eu coloquei uma meta para mim, eu falei, eu preciso conhecer gente, e gente de tudo quanto é área. Eu precisava conversar com empresários, eu precisava conhecer empresas da área da construção civil, já que eu ia trabalhar como empresária nesta área, e aí eu falei, botei meta. Eu sou de gerenciadora também de projetos, então tudo meu é planilhado com meta. Eu coloquei, eu preciso conhecer uma pessoa por dia, e essa meta eu vou até hoje. E aí eu coloquei tudo programado, todo dia eu ligava para vamos tomar um café, eu sou apaixonada por café, né? Então todo dia era um café, conhecendo uma pessoa nova, trocando ideias, abrindo a mente. E assim eu fui, só que
na verdade, os cafés, aí volto de novo, planilhada, né? Meu HH, né? Então, todo dia eu tinha que sair, era custo de gasolina, custo do café, custo do meu HH. Eu falei, não, peraí, a meta eu não vou deixar de lado, mas eu vou fazer uma logística diferente. E aí eu coloquei, se a meta é 1 por dia, no final da semana eu preciso ter 7 pessoas. Assim começaram os encontros Mica. Em 2017, eu juntei num café, lá numa salinha do Casa Shopping, 12 pessoas. E aí a troca foi tão rica, Letícia, porque é isso, quando você pensa sozinho é de uma forma, quando você junta 2 pessoas, o negócio potencializa. Ali, no meu primeiro, eu chamava de Café com Mica, né? Ele foi tão rico, a troca foi tão verdadeira, e de lá para cá, Letícia, o primeiro encontro, aí virou Encontro Mica, né? 12 pessoas no primeiro, no segundo 50, no terceiro 120, no quarto 250, no quinto 350, no sexto encontro Mica tínhamos 700 pessoas, no sétimo encontro você pôde participar, a gente já tinha 2.000 pessoas linkadas com mais de 100 empresas, virou um grande encontro, por isso que eu chamo de encontro mesmo, um grande encontro onde eu junto todas as profissões da área da construção civil e todos os players. Então lá a gente tem arquiteto, engenheiro, design, todas as empresas da construção civil, uma coisa que eu digo que não é uma disputa, não é uma concorrência, é todo mundo pensando junto, fazendo a roda girar junto. Mas eu digo, tudo nasceu por uma necessidade da Mica Arquitetura de sobrevivência. É a sobrevivência que dá asa aos grandes sonhos, né? Tornarem realidade. Eu tive a oportunidade de estar lá com vocês no ano passado e realmente é uma troca muito intensa de conhecimento. Sim. De conhecimento, de negócios, de empreendedorismo, tá todo mundo trocando ideia, fazendo negócios. Né? Mas outubro, save the date, o 8º Encontro Mica. Maravilhoso. E aí, nesse meio tempo, você lançou um livro. Sim. O Se Vira, Se Pode, Se Sai. Exatamente. Que o título já deixa todo mundo, né, com a antena ligada. Assim, o que seria isso? O que é o Se Vira, Se Pode, Se Sai? E por que lançar? Por que compartilhar esse conteúdo no momento específico que você lançou? Exatamente. Isso aí foi uma grande questão minha. Lá atrás, quando eu realmente comecei a procurar novas habilidades, eu procurei um coach, né, porque eu busco sempre fazer tudo com muita excelência, né? Então, aquilo que eu não tenho a competência técnica, eu busco sempre alguém especialista na área para me orientar. Então, naquele momento, eu procurei um coach empresarial e aí a gente teve uma troca muito rica, né, de muita coisa. Ele falou, Mica, por que você não escreve um livro? Eu falei, pô, Rodolfo Santos. Ah, conheço. Rodolfo, querido, ele que insistiu. Adoro. Beijo, Rodolfo. E aí o Rodolfo falou, Mica, escreve um livro, conta a sua história, porque eu já estava nessa dinâmica dos encontros Mica, né, dessa virada de chave, de mindset. Aí eu falei, Rodolfo, eu vou... Cara, conta a tua história, conta a tua história. E aí, tudo que eu abraço, Letícia, eu abraço com muita paixão. Aí a gente se encontrava a cada 15 dias, né? Ele falou, você começa a escrever, daqui a 15 dias a gente volta a falar sobre isso. Naquela mesma noite, eu sentei para escrever. E parece que eu fiz uma catarse. Sabe quando você... Acho que foram anos de psicólogo ali numa única noite. Eu virei a noite contando a minha história para mim mesma. E foi surreal. Foi realmente, eu digo que foi divino aquilo. Porque eu pude enxergar em mim a minha potência. Eu pude enxergar em mim as minhas fragilidades também. E quando a gente entende esse autoconhecimento como um grande poder, né, da gente movimentar a nossa vida, é surreal. A gente potencializa a nossa própria vida. Então, naquele momento, eu escrevi 30 páginas naquele primeiro dia. E aí eu não parei mais. Eu falei, agora eu vou escrever. Aí eu fui escrevendo. Então, o livro conta um pouquinho desse meu autoconhecimento, eu enxergando quem foi a Michele Beatrice durante 20 anos, tudo que eu passei na minha trajetória, de bom ou de ruim, e que eu enxerguei que aquilo era a minha potencialidade para tudo que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu fiz não um comparativo, mas eu enxerguei tudo que eu passei e que virou realmente potencialidade no meu mundo de agora. E aí, depois que eu terminei o livro, foi muito rápido, eu escrevi o livro em 2 meses, e aí o Rodolfo, poxa, o livro está pronto. Vamos divulgar. Eu falei, não, peraí que eu me deixei muito exposta aqui, eu não vou divulgar esse livro. Eu escrevi isso pra mim, né? Aí ele, Mica, você tem que compartilhar, porque tem outras pessoas que vivem isso. Enfim, ele me convenceu.
eu divulguei muito. E foi do jeito que saiu a primeira versão. Eu nunca tinha escrito um livro. Eu escrevi o livro, quando a gente mandou para revisão, óbvio que foi para uma editora para fazer a revisão, eles não fizeram, eles só fizeram a revisão ortográfica. Eu me surpreendi também, porque eles falaram, pô, tá tudo pontuado, certinho, os capítulos estão... Maravilhoso. Tudo certinho. Então, foi um livro divino mesmo que eu fiz para mim, mas que quando eu compartilhei, a quantidade de gente que me deu um feedback, pessoas que eu nunca vi na vida, Letícia, falaram, Mica, você transformou a minha vida aqui, ó, é exatamente isso que eu estou passando. Então, a lição que eu tiro desse meu livro é compartilhar nossas histórias não é para impactar 1 milhão. Se você impactou a vida de um, já valeu, entendeu? Então, assim, o livro para mim é uma obra que Deus me iluminou ali. Que barato, eu fico muito Mica. feliz. Que barato. E foi um divisor de águas na foi sua um vida, né? Você nunca mais voltou a ser a mesma depois daquilo. Nunca mais. E o título, todo mundo me pergunta do título, o Se Vira, Se Pode, Se Sai, porque quem me conhece sabe que eu falo muito palavrão. e depois que eu virei, que eu tive que realmente sozinha me reinventar, eu digo que eu sou uma pessoa sem mimimi. Eu não tenho essa de desculpa, se tem problema, se tem perrengue, eu vou dar um jeito. Então eu vou dar um jeito. Então, pessoas que chegavam até mim e reclamando da vida, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Então, assim, por pior que seja o cenário, eu vou sempre enxergar o lado bom. E aí estavam chegando perto de mim pessoas muito negativas e tal, e cheia de mimimi e tal. Aí teve um dia que eu estava irritada, aí chegou uma mulher lá falando com 1000 coisas, porque eu não consigo fazer isso. Eu falei, gente, para, se vira, se sabe? Aí tinha uns 5 pessoas junto comigo que sabia que eu tinha escrito o livro e falou, a frase do livro, Mica. Aí ficou. Maravilhoso, maravilhoso. Nunca soube que o título era mas maravilhoso. Você tocou um ponto muito interessante, né? Esse otimismo, essa coisa empreendedora, ela parece que você nasceu com ela, né? Você tinha esse perfil mesmo quando você era CLT? Então, no meu livro eu descobri que sim, porque até então, para mim, eu nunca tive essa visão consciente de que eu era uma empreendedora, mesmo porque a palavra empreendedorismo para mim não existia até então, né? Então, inconscientemente, eu lendo meu livro e vendo a minha trajetória, eu sempre fui uma empreendedora, mesmo dentro de um modelo CLT, que é o que eu falo hoje para todo mundo que trabalha comigo, para todo mundo que eu vou dar palestra. Nós precisamos ser pessoas empreendedoras em vida. Não interessa se a gente está no modelo CLT, se a gente é dono de uma empresa, se a minha mãe lá dentro do condomínio dela, empreendendo dentro do condomínio dela. Quando a gente tem esse verdadeiro valor do que é a palavra empreender, a gente move o mundo, a gente faz ações realmente que vão ser significativas, ou às vezes só na nossa vida, ou na nossa família, ou às vezes numa comunidade. Então, ter esse pensamento, ele é muito importante. E aí, vendo isso tudo, olhando e analisando a minha história, como eu fui fazer, eu sempre fui empreendedora, sim, dentro do meu modelo. Eu sempre me destaquei muito dentro das empresas e sempre quis compartilhar muita coisa. E aí, só que eu era inconsciente, né? E aí agora eu faço isso de forma consciente, então eu consigo ser mais plena e objetiva e eficaz nas minhas ações, porque hoje eu sou uma empreendedora consciente. Sim. Quando você está ali, você é intraempreendedora, né? Você empreende dentro de um contexto. Exato. E aí você tem algumas burocracias, você tem diversas questões ali. Hoje é mica por mica, né? Mica por mica, exatamente. Traçou a estratégia, planejou, porque você é de planejamento, né? E aí vai pra frente. Flui, potencializa. Exatamente. E aquilo que você falou, né? Até a palavrinha que o Alex falou, inovação aberta, a gente tem que juntar com todo mundo. Então, assim, não é se entender como competidor. Vamos botar todo mundo na mesa, vamos juntar as ideias e isso potencializa de tal forma. Se todo mundo entendesse isso, a gente não ficaria sem trabalho. É verdade. Porque a gente faz a roda girar para todo mundo. É verdade. Entendeu? Não, porque cada um tem também suas habilidades, né? Então tem pessoas que vão ter coisas que a Mica não tem. Exatamente. Que a Letícia não tem. Então, mas é difícil. É difícil o ser humano entender isso. Que a fragilidade dele tá tudo bem. Se ele entender que aquilo é fragilidade, então ele vai pegar uma pessoa aqui para somar com ele. Que é complemento. É isso. Agora você teve uma outra virada de chave recente que foi assumir a vice-presidência do CAL, que aí você começa a ser uma voz ativa para uma classe. Como é que foi isso na sua vida?
Isso aí me pegou de surpresa também. Porque é aquilo, de 2017 para cá, eu comecei nesse meu movimento empreendedor para a Mica Arquitetura, e enxergando quem eu pudesse, de fato, contribuir através dos encontros Mica. E o Encontro Mica, ele teve tanto sucesso, graças a Deus, que ele realmente conecta, ele faz a roda girar, ele faz sair dali negócios, e eu consigo juntar toda a classe, que as próprias pessoas que participavam do conselho enxergaram em mim uma pessoa de representatividade, coisa que eu também não tinha enxergado. Então, assim, o conselho, óbvio, eu sempre entendi o conselho como um órgão fiscalizador e um órgão que abraçasse a nossa profissão, mas eu sempre tive distante do conselho, eu nunca pensei em conselho. E aí, quando vieram me convidar, falaram, Mica, você é a cara do conselho para a gente trazer inovação, tecnologia, empreendedorismo para o conselho, você é a pessoa estratégica. Eu falei, gente, não, eu sou uma empreendedora, não tem nada a ver com conselho e tal. E aí, de primeiro, eu neguei. Aí depois eles insistiram, aí eu novamente conversei com Deus, eu falei, esse meu movimento é para quê? Eu faço as perguntas, né? É para quê? Eu estou me movimentando sozinha aqui fora e fazendo muita coisa sozinha aqui fora. Por que não fazer pela nossa classe dentro do conselho? Aí eu tive uma outra virada de chave. Eu falei assim, então tem um porquê desse meu movimento aqui fora e agora esse convite. Aí eu aceitei. E aí a campanha foi ano passado, a gente fez uma campanha porque a gente entra em chapa como conselheiros, né? Então a nossa chapa ganhou e eu era cabeça de chapa. E aí a gente ganhou, entramos os nossos conselheiros, a gente entra como conselheiro estadual e em janeiro a gente assumiu e esses conselheiros que elegem a presidência. E aí eu entrei na vice-presidência. Muito bom. Parabéns por ter assumido o cargo. E aí como é que está a questão de projetos? Tem projetos já em vista, sendo implementados? Sim, na verdade o conselho ele é uma autarquia federal, né? Então os conselhos foram criados para ser um órgão de fiscalização e de valorização da profissão, né? Cada conselho na sua área. Então o CAU-RJ, todos os CAUs-UFs, né? Tem um CAU em cada estado, ele é a atividade fim do conselho é a fiscalização. E óbvio que tem outras atividades meio de valorização e de segurança da sociedade, em mostrar para a sociedade o verdadeiro papel do arquiteto e urbanista e como ele realmente leva segurança para a sociedade quando ele está ali, de fato, exercendo seu papel, né, fundamental. E, óbvio, a gente é uma autarquia federal, já tem os normativos, a legislação, mas o nosso programa de campanha para a gente entrar no CAU foi justamente essa virada de chave, de mindset, de sair desse tradicional e levar o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia, porque estamos num momento de transição para o mundo, onde todas as profissões estão sofrendo modificações na maneira de atuar, na maneira de exercer, na maneira de pensar. Então, os conselhos hoje, eles têm que também estar nesse momento de transição. Então, nós entramos numa chapa de transição, de mindset, de inovação, de empreendedorismo. É isso que a gente vai levar nos nossos programas. A gente está levando trabalhando muita parte de valorização do profissional, mas também de engajamento da sociedade junto ao profissional de arquitetura e urbanismo para levar inovação, tecnologia e empreendedorismo para eles. Sensacional. Até porque as pessoas, a sociedade civil acaba se colocando muito distante da arquitetura e urbanismo e não entende que o planejamento urbano, que tudo isso influencia. Tudo feito através... E é uma responsabilidade muito grande, Letícia. Haja vista aí, a gente acabou de estamos passando uma catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. E catástrofes como essa vão continuar. A gente está vivendo num momento de transformação do mundo, da humanidade. E o papel do arquiteto e urbanista para o planejar, o respeito às normas ambientais, o respeito à sustentabilidade, às cidades, à mobilidade, isso tudo é papel do arquiteto e urbanista. Somos nós que pensamos. Obviamente,
junto com todos os outros profissionais, porque é uma forma multidisciplinar de se pensar a cidade. Mas o papel do arquiteto, por isso que o nosso título é arquiteto e urbanista. A gente pensa as cidades. Então, a sociedade precisa entender, a gente não funciona sozinho, a sociedade civil ela é muito importante em conjunto, por isso que todo mundo tem que estar numa engrenagem só. Todo mundo pensando junto, cada um no seu papel estratégico, mas respeitando o papel de cada um. Sim. A gente fez uma passagem aqui pela vida da Mica que já tiveram 3 personas, né? E tem várias outras, tá? Começa a conversar com ela, tem várias outras. Quais são, e depois dessa profundidade que você teve quando você escreveu o livro, quais são as características pessoais que você identifica que foram, assim, cruciais na sua jornada? Na verdade, no final do meu livro tem um resumo de 20 potencialidades da Mica. Agora eu não vou lembrar todas, mas uma coisa que fica muito marcada em mim, que eu consigo ver, eu sou persistente, né? Eu sou resiliente, persistente, eu não desisto nunca, eu sou brasileira. Então essa minha... e eu digo que eu tenho muita paixão. Eu tenho paixão em tudo que eu faço. Então essa minha paixão, junto com essa minha persistência de fazer de fato acontecer, sair do papel, é que me faz caminhar em tudo quanto é projeto que eu entro. Então, assim, pode ter a dificuldade que for, eu vou, se eu tiver, óbvio, se estiver dentro de um propósito meu, né, e meu olho brilhar ali, eu vou imprimir a paixão que eu imprimo em tudo, pode ser projeto pequeno a grande porte, eu vou imprimir a mesma paixão e vou ser resistente a qualquer adversidade. E uma coisa que eu digo também, eu sou uma pessoa muito flexível, eu me adapto aos momentos, eu me adapto a qualquer situação, eu sou muito flexível. Apesar de ser planejada, controlada, mas eu sou flexível. Então, mudanças para mim, eu amo. Não, e tem uma diferença, né? O mapa te diz uma coisa, né? Quando você bota o carro na estrada, aí é que você vai ver se tem buraco. Exatamente. É verdade. Você lá... No começo da entrevista, você falou que tinha mais convites para serem feitos, e por isso você ia dar uma seguradinha no convite do Encontro Mica. Qual é o convite que você tem? Então, o Encontro Mica vai ser em outubro, né? Já eu vou anunciar a cidade. A gente está fazendo vários, que eu chamo de café no cal agora, né? Então, temos parecido com os cafés com a Mica, mas a gente está fazendo uma vez por mês os cafés que são encontros com a sociedade, então todos estão convidados também a participar para um diálogo, né, uma troca de experiências. E também sou curadora do Rio Innovation Week pela 3ª vez como curadora do Palco Sociedade 5.0 e do Palco Igov, onde este ano a gente vai levar uma temática muito presente nas nossas vidas a partir de agora, né, que é a inteligência artificial em todos os campos. O palco do Sociedade, ele realmente é uma área muito abrangente. Então a gente lá vai falar sobre educação, a gente vai falar sobre mobilidade urbana, urbanismo, engenharia, sustentabilidade, inclusão, a gente vai falar de tudo e com uma grande temática que é a inteligência artificial agora, que faz parte da nossa vida, né? Não podemos ter medo disso e sim entender como a gente vai usar isso a nosso favor. E para a gente finalizar, Mica, sucesso é uma palavra muito subjetiva, né? Cada um tem o seu conceito de sucesso. Sucesso para Mica é? Sucesso para mim, na verdade, é enxergar que nós estamos numa caminhada de vida. Então, sucesso para mim é passar cada dia meu grata por mais aquele dia, por tudo que eu aprendi naquele dia. Então, não interessa para mim o fim, interessa o meio. Interessa cada dia que eu estou passando de maneira consciente, de maneira grata e aprendendo cada vez mais. Então, o sucesso para mim é cada vez mais me desenvolver como pessoa, me desenvolver como ser humano, como profissional, de maneira consciente na minha vida e com muita paixão e com muito amor a tudo que eu me dedico a fazer. Mica, muito obrigada. Sucesso para você. Obrigada. E alegrias sempre. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.